realmente atrasa o povo. Olá, pessoal. Boa tarde. Entramos aí ao vivo. Desculpem aí a demora, mas tivemos uns probleminhas aqui em alguns ajustes. Mas enfim, começamos. Ah, Antes de tudo, eu gostaria de anunciar um louvor especial, tá? Pela Maírla. Vocês possam meditar na letra da música. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Pra que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possa ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz.
Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui de novo, na verdade, para dar seguimento a um tema que foi perguntado na live anterior, na qual falamos sobre o decreto dominical. Aqui daremos uma certa continuidade, mas com enfoque num grupo especial chamado de 144.000. Não é um tema fácil, é um tema controverso, na verdade, e que nós não temos tanta, assim, só existem duas passagens no Apocalipse falando sobre o grupo, tá? Que é Apocalipse 7 e o Apocalipse 14, mas não são apenas dois versos. Existe um capítulo quase inteiro falando sobre o assunto, tá? Então, vamos ver qual é o papel desses 144.000, quem são eles. A primeira pergunta que vem, na verdade, é se eles são simbólicos ou se eles são literais. No entanto, poucas pessoas elas se preocupam em fazer parte do grupo, se preocupam em saber quais são as características dessas pessoas, na verdade, né? Recentemente, pastores fizeram, na verdade, não só recentemente, né? Ao longo de alguns anos, alguns pastores vêm fazendo palestras sobre quem são os 144.000. Houve até uma palestra recente de um pastor youtuber falando sobre o tema. Então, e que geralmente geram questionamentos, né? E nós vamos tentar tirá-los na medida do possível, né, nessa live aqui. Se você tiver alguma pergunta, vá elaborando e preste atenção ao longo da live, porque muito provavelmente, ou talvez, ela seja respondida no decorrer da nossa conversa aqui, tá bom? Pois bem, como eu disse, vamos retomar aquilo que nós falamos já no finalzinho da outra live, em meados dela, na verdade, em que falamos que Apocalipse 13 ele possui uma triangulação, tá? Lá a gente vê no capítulo 13, versículo 16, tá? Versículo 15, 16 diz assim: falando da besta da terra, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aí perceba a triangulação. A todos, e as antíteses, né? A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, voltemos de trás para frente. Primeiro ele fala, o que é melhor, ser livre ou ser escravo? Ser livre, né? Então, ele fala os livres e os escravos. Ou seja, essa terceira parte aqui, essa expressão livres e escravos, era o modo como a sociedade da época era. Ou você era livre, ou basicamente você era escravo. Então, isso aqui diz respeito ao sistema social trabalhista, tá? Então, livres e escravos. Aí ele diz, ricos e pobres. Que é melhor ser rico ou ser pobre? Em tese, né? Ser rico. Assim, obviamente, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, o que é rico e pobre aqui nesse contexto? Diz respeito ao sistema econômico. Mas na primeira parte ele fala os pequenos e grandes. Veja que ele não fala grandes e pequenos da mesma maneira como ele fala livres e escravos, e da mesma forma como ele fala livres e escravos e ricos e pobres. Ele fala pequenos e grandes. Essa é a primeira parte da triangulação, que diz respeito, grandes e pequenos não são as pessoas adultas e as crianças, tá? São os pequenos no mundo, diz respeito à sua esfera de influência. Pequenos e grandes. Por quê? Porque, primeiro, como nós vimos na live anterior, as pessoas, o povo, enganado pelo falso profeta, essa besta que emerge da terra, mediante sinais e prodígios, né? Ela engana o povo e o povo pede, de acordo com o espírito de profecia, para o Congresso americano aprovar uma lei dominical.
Então, primeiro, é por isso que a Bíblia diz pequenos e grandes, porque parte do menor para o maior. Isso é na esfera, digamos que individual. Na esfera nacional e supranacional, atente para a seguinte questão. Nossa Constituição ela é centrífuga, ou seja, ela parte do centro, que é Brasília, as ordens, para as periferias. No caso, periferias seriam os estados. Os Estados Unidos, por sua vez, a Constituição é centrípeta, ou seja, parte dos estados para o centro. Então, na ONU é a mesma situação. Parte dos países que os compõem, ou seja, pequeno, para o centro, maior, a organização. Então, por isso que primeiro, aqui na imagem da besta, na implantação da imagem da besta, se fala primeiro do pequeno e grande, uma alteração no sistema sociopolítico, depois livres e escravos, isso altera a dinâmica da economia e, consequentemente, isso reflete no sistema social trabalhista, tá? Sigamos adiante. Me ajuda aqui, Celso. Celso aqui, eu estou na casa do Celso, tá? Ele está sendo ele está me ajudando com toda essa passagem dos slides e tudo mais. Opa, não foi não. Um minutinho. Só um instante, tá? Pronto. E daí nós vimos também na live passada, você pode até retomá-la, tá lá no Jovens Arruda, no Instagram, no YouTube do Jovens Arruda, nós vimos como a economia ela controla a política. Isso em países, isso em diferentes situações do mundo, em extremos do mundo. Por exemplo, o Estado, nós sabemos que ele vive de várias atividades econômicas e vive do imposto também, mas sobretudo do imposto. Interessante é que a teoria econômica moderna ela fala sobre como ele advoga que os bancos centrais poderiam resgatar o tesouro, né, mediante a impressão aí do dinheiro e tudo mais, e, consequentemente, uma forma de você recuperar isso, para não ter um certo prejuízo, seria por intermédio do aumento de impostos. E eles acreditavam que, olha, a crise econômica que houve em 2008 mostrou que dá para fazer, só que não é bem assim. E perceba o seguinte, hoje o Banco Central que está resgatando o mundo é o Federal Reserve, é o Banco Central dos Estados Unidos na crise econômica que já praticamente se desenhou. Se você tem alguma dúvida, você pode voltar à nossa live anterior. Então perceba, o Estado ele vive do imposto, tá? Então, partindo dessa premissa, pense na seguinte situação. Existem vários países que violam os direitos humanos, como por exemplo o Irã, como por exemplo a Arábia Saudita, que são fortemente religiosos. Eles violam os direitos humanos, mas não são o quê? Punidos. Por quê? Veja que a Arábia Saudita, por que não é? Ela fornece petróleo bom e barato ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, tá? Várias ditaduras na África, ela tem apoio de países europeus, como Reino Unido e França, por quê? Eles fornecem o urânio, tá? A Síria, por exemplo, é aliada da Rússia e compra armas dela. Armas são a grande fonte de renda, uma segunda grande fonte de renda da Rússia. Então, e a Síria também é alimentada pelo Ocidente. Ou seja, existem vários países que não são tão, digamos assim, afeitos à liberdade, violam direitos humanos, mas que não têm interferência do Ocidente, porque existem interesses econômicos acima de tudo isso, tá? E no momento em que você acaba aumentando o imposto, no momento que você controla a economia, de certa maneira você acaba controlando essas regiões também. E perceba o seguinte, como eu disse, estamos diante de uma crise econômica, reveja lá a live anterior, tá? E até a primeira live que nós fizemos, tá? E é natural que essa crise econômica, ela mude o painel sociotrabalhista e da nossa jornada de trabalho. Você veja, por exemplo, na crise de 1929,
Posteriormente foi feito o New Deal, em que houve mudança na jornada de trabalho, tá? E é interessante que, no momento em que muda esse sistema sociotrabalhista, no momento em que a determinada carga de horário acaba sendo estipulada para poder resgatar o mundo diante de uma crise, é óbvio que os sindicatos eles agem para que as metas nacionais, que foram as leis estipuladas no país, e as metas supranacionais, elas sejam cumpridas. Lembre-se que Ellen White, como falamos anteriormente, ela disse que os sindicatos serão um grande instrumento para trazer tribulação à terra. Tá? Então, eles serão essenciais na questão do decreto dominical. Por outro lado, nós vimos como acabamos de falar como a economia ela acaba interferindo no sistema político, tá? E perceba o seguinte, falamos também que houve uma crise em 2008, e essa crise de 2008, essa crise econômica, essa recessão, na verdade, econômica, ela acabou trazendo, por exemplo, a Primavera Árabe, né, em que houve mudanças de alguns sistemas ditatoriais, tá? No mundo árabe, tá? Obviamente, veja, se você está diante de uma crise econômica, as pequenas empresas, né, o pequeno empresário, ele acaba quebrando. Nós já estamos vendo a situação acontecendo, né? Então, pela lei da oferta e procura, se não há grande demanda, né? Se não há essa grande concorrência, o que acontece? Formam-se monopólios e, como não há concorrência, o que acontece com o aumento dos preços? Eles sobem. E isso afeta a dinâmica de diversos países, com até possível queda de regimes, tá? Como aconteceu, por exemplo, na Primavera Árabe. Então, assim, isso aqui foi para nós resgatarmos o nosso finalzinho da live anterior do decreto dominical. É o momento de sair das grandes cidades. Na verdade, esse é o momento de você já planejar sair das grandes cidades. E uma dica é que, óbvio, não saiam, digamos que em família única. Só você, sua esposa e um filho. Não, não é assim. O ideal, na verdade, é que vocês saiam, é que saiamos em grupos maiores. Lembra-se que Ellen White fala em visão que ela viu santos reunidos, né, em lugares solitários e tudo mais. Por quê? Em grupos, por exemplo, de 25 pessoas, até 25 pessoas, 30 pessoas no máximo, porque vocês vão ter que trabalhar, nós teremos que trabalhar no campo, tá? Homens são necessários para poder manejar, digamos assim, certos instrumentos do campo. Afinal, se for só mulher, né, vai ser mais difícil, mais pesado para elas. E se somente for uma família, isso também fica limitado. Os irmãozinhos que não possuem, não vão conseguir de alguma maneira, ou não tem como no momento conseguir uma casa fora das grandes cidades, idealmente são os irmãos que possuem maiores condições financeiras que podem abrigar essas pessoas nesse local. Lembre-se que nós vamos viver nos últimos dias tal como a Igreja Apostólica, todo mundo dividia tudo, tá bom? Então sigamos. Sobre isso que nós falamos da mudança do sistema econômico, da mudança do sistema político, é interessante que eu quis trazer isso aqui, esse slide para você ver, sobre o projeto da ONU. E veja só, se você entrar no site da ONU, tá exatamente isso aí. Ele diz as Nações Unidas e uma nova ordem mundial. Tá? Ele fala que isso é um projeto global, tá? Uma iniciativa fundada em 2008, diante das mudanças econômicas, e diz que o objetivo é cumprir as metas da Agenda 2030. Eles querem que, no máximo, até 2030, as metas do globalismo elas sejam alcançadas. E para isso, eles lançam mão das seguintes iniciativas. Uma delas que eu queria trazer aqui é o que eles chamam de reptalismo, ou seja, é uma junção de rap, no caso de ser feliz, com capitalismo. E eles descrevem isso aí, se você clicar lá no site, ele descreve como vejam só,
prestem atenção naquilo que falamos há pouco e junte com isso aqui que está lá no próprio site da ONU. Diz que é um novo sistema econômico, uma nova filosofia sociopolítica de desenvolvimento humano para tornar as pessoas o quê? Mais felizes diante desse processo de crise. Quando disserem paz e segurança, termos que também estão no site da ONU, virá o fim, revirá repentina destruição. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente só fez esse apanhado final para que nós demos sequência ao que nós vamos falar aqui do Apocalipse 13 e 14, tá bom? Mas, antes disso, eu gostaria de falar o seguinte, como nós vamos entrar nesse termo, na situação dos 144 mil, que é um tema realmente controvertido, já é um tema um tanto polêmico, lembremos-nos que a irmã White, lá no livro Grande Conflito, 609 e 610, ela diz que a nossa compreensão das coisas, das verdades, são progressivas. Ela fala que para cada um dos diferentes períodos da história da igreja, houve alguma verdade especial. Eu acredito que nós estamos no novo tempo da igreja, tá? Os pioneiros, Deus deu uma verdade para os pioneiros e é óbvio que em cada momento, como ela mesma diz no grande conflito, Deus ele traz novas verdades. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando ele se encontra em situação difícil. Toda verdade ela vai enfrentar, todo mundo vai abraçar, todo mundo vai amar. Ela diz que não, toda verdade ela teve que enfrentar o ódio e a oposição. E ela ainda nos estimula sempre nós estudarmos. Está lá no Testemunho para Ministros 105. Ela disse que é o seguinte, que várias pessoas elas temem que, se reconhecerem um erro, elas ficam temerosas de que as pessoas que estão ao seu redor, elas lancem dúvidas sobre toda a verdade. Aí ela diz o seguinte, ela complementa, não podemos manter a opinião de que uma posição, uma vez assumida, uma vez advogada a ideia, não deve, sob qualquer circunstância, ser abandonada. Ela mesma fala isso. Se nós tomamos uma ideia como verdade, se nós como igreja tomamos uma ideia como verdade, ela diz que isso não deve, sob qualquer circunstância, né? Uma vez advogada, isso pode ser sim questionado porque nós estamos em luz progressiva. E ela complementa, há apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Todos os pontos de doutrina, ela complementa, ainda que tenham sido aceitos como verdades, têm de ser provadas pela lei e pelo testemunho. Se não resistir a essa prova, nunca verão a alva. Então, se a igreja, de certa maneira, ela tem uma compreensão sobre determinada situação, isso tem que ser, obviamente, revisto, tem que ser analisado, né? Óbvio que verdades como o sábado, outras verdades estruturais da igreja, elas estão aí para ficarem, né? Mas existem certos pontos de vista que algumas vezes podem ser revistos e que para isso elas devem ser submetidas ao crivo da lei e do testemunho, tá? Então, quanto aos 144 mil, existem algumas teorias, tá bom? Uma teoria diz que só seriam salvos 144 mil, essa teoria é muito dos reformistas, porque eles eram um grupo muito pequeno, são um grupo muito pequeno, né? Então eles imaginam que só os 144 mil seriam salvos. Mas essa teoria ela não tem validade bíblica, porque lá em Apocalipse 22, 17, diz o seguinte, ó, e o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser beber de graça da água da vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não podem ser somente 144 mil salvos. Uma outra teoria diz que são todos os salvos vivos, como de um pastor, do George Butler, que foi presidente da Associação Geral da Igreja.
E existe também, existem mais dessas 3 teorias, tá? 4 ou mais teorias. E existe uma teoria que foi do Arthur Daniels. Ele foi presidente da associação, também foi presidente da Associação Geral da nossa igreja, a quem Ellen White chama de homem escolhido por Deus. Tá? Tá lá no livro, tá lá no Notas e Manuscritos, volume 1, páginas 111 a 112. E essa teoria do Arthur Daniels, ele diz que é um grupo especial, tá? Que esses 144 mil são um grupo especial. E o que é, pessoal, que confirma, né, ou não a teoria? O que é que prova a teoria? Ellen White diz o seguinte: um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja ou assim diz o Estado. Ou seja, não venham com argumentos de autoridade, dizendo que a posição oficial da igreja é essa. Não, não é assim. A posição da igreja ela é composta pelo pensamento de vários teólogos, cujas obras, quando você as lê, você vê que eles diferem um tanto no posicionamento, no pensamento. E a igreja, como um todo, às vezes ela faz um apanhado geral da situação e acaba adotando uma outra teoria, tá? Mas o que é que comprova e confirma a teoria? Não é o assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor. E essa teoria tem que ser revista, tem que ser analisada, tem que ser estudada. E uma vez assumida, não quer dizer que ela esteja necessariamente certa. Isso é o que o espírito de profecia diz. Pois bem, antes de entrarmos no 144 mil, mais uma vez retomemos Apocalipse 13, porque isso é necessário, faz-se necessário entrar nessa parte do Apocalipse 13 para entendermos o Apocalipse 14, tá bom? Que fala de 144 mil. Você pode rever aí na nossa live anterior que nós falamos que aí há uma trindade celestial versus uma trindade satânica. Há uma contrafação e usurpação, de maneira que o dragão ele tenta usurpar aquilo que é de Deus, a besta que emerge do mar tenta usurpar aquilo que é de Cristo e a besta que emerge da terra tenta assumir o papel do Espírito Santo. Tanto que no final é dito que faz com que todos lhes seja dado uma marca na mão direita ou na fronte. Como é que as pessoas do primeiro século iriam entender aquilo que João escreveu, tá? Obviamente, isso remete à famosa Shema, lá de Deuteronômio 6:8, que diz que o céu convocando Israel para que a lei dele fosse guardada e atasse na fronte e na mão, tá? Da mesma maneira como houve um Shema de Deus, tá? Esse trio satânico, eles fazem também uma, entre aspas, Shema no mundo, uma convocação para a guarda de um falso dia, uma convocação para a observância de uma lei que não é a lei de Deus. E há, nesse sentido, um falso reavivamento, porque perceba que essa besta que emerge da terra, que é o falso profeta, tá? Ele diz que ele opera grandes sinais que até faz fogo do céu cair à terra na presença dos homens. Em outras palavras, isso remete àquilo que aconteceu lá no Pentecostes, em Atos capítulo 2, em que no reavivamento dos discípulos, daqueles 120 no cenáculo, fogo do céu caiu, línguas como fogo caíram sobre os discípulos e eles pregaram e uma multidão foi conversa. Da mesma maneira, haverá uma falsa Shema, um falso reavivamento para colocar novamente em pauta a questão do domingo. Os mecanismos sociopolíticos nós falamos lá na live anterior. E ainda dando continuidade a essa contrafação, percebam mais um detalhe. Aqui, esse capítulo inteiro do Apocalipse 13, existe a quebra dos 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito justamente à adoração de Deus. Perceba o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. O que é que faz a besta do mar? Ela exige adoração, tá? Não farás para ti imagem de escultura.
O que é que faz a besta da terra? Ela ergue uma imagem de escultura no mundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que a besta do mar ela faz? A Bíblia diz que ela profere blasfêmias, tá? Lembra-te do dia do sábado, que é o selo, que é o sinal de Deus. O que é que faz a besta que emerge do mar com a besta que emerge da terra? Ela implementa um sinal, uma marca, um selo, a marca da besta. Então, o capítulo inteiro é uma contrafação e usurpação àquilo que só diz respeito a Deus. E é nesse cenário que aparece um grupo muito especial. O que é que vem imediatamente depois do capítulo 13? Um grupo chamado de 144 mil, tá? E interessante, pessoal, que a Bíblia diz, identifica esses 144 mil em pé diante do Monte de Sião, onde há uma voz de trovão. Veja o que diz aqui, ó. Olhei e eis, capítulo 14, o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo escritos na fronte o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de trovão. E daí você para pensar qual o paralelismo literário, qual o paralelismo estrutural, contextual, na verdade, dessa situação, dessa cena. Isso remete imediatamente a quê? A Êxodo 19. Perceba que em Êxodo 19, Moisés, como representante do povo de Israel, tá? Ele sobe ao monte, ele sobe ao Sinai, tá? Onde recebe a lei, e ele proclama, para que ele proclamasse essa lei e chamasse o povo de Israel à guarda dessa lei. Nesse momento ocorreu uma festa de Pentecostes, tá? Foi aquela celebração ali do povo de Israel foi uma celebração de Pentecostes, ali no Monte Sinai. Interessante é que peguem bem a sincronia de histórias que Deus utiliza para nos ensinar uma lição. Primeiro está lá Moisés, sobe ao monte como representante de Israel para proclamar uma lei, chamar o povo à guarda, ocorrendo uma festa de Pentecostes. Tá? Quantas pessoas, o Israel foi infiel, e quantas pessoas morreram ali? 3.000, não é isso? O que é que ocorre em Atos 2? Jesus tinha dito, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Os discípulos não se perguntaram como. Eram 12 pessoas para levar o evangelho para o mundo, mas todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra. É ele quem traz à existência as coisas que não existem. Foi ele quem criou a terra do nada. Foi ele quem trouxe organização ao mundo em caos. Tá? É dele a expressão que para ele não há nenhum impossível nas suas promessas. Você acredita que existem impossíveis nas promessas de Deus? Ele diz que não, tá? É ele quem faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. É ele que faz com que você suba com asas como águia, corra e não se canse, caminhe e não se fatigue. Então, havia 12 pessoas 12 discípulos com a incumbência de levar o evangelho ao mundo. E lá no cenáculo haviam quantas pessoas? 120. E mediante essas 120 pessoas representantes, o que é que houve? Uma conversão de uma multidão. Pela pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram? Atos diz 3.000 pessoas. Deus, ele sincroniza histórias para ensinar uma lição ao seu povo. Histórias literais, histórias reais, para mostrar que ele tem poder sobre o mundo. E o que é que vai acontecer nos últimos dias? É justamente o que diz aqui em Apocalipse 14. Haverá um derramamento do Espírito, a gente vai destrinchar mais à frente. Será repetidos os mesmos acontecimentos, nos últimos dias serão repetidos os mesmos acontecimentos, na forma de chuva serôdia. O povo de Israel celebrou um Pentecostes, Atos 2 celebrou um Pentecostes, nós celebraremos um Pentecostes também. Vamos seguir. Apocalipse 14. Então, note o seguinte,
Quem é que se contrapõe a todo aquele regime da besta, toda aquela mudança de todos os paradigmas? Esses 144 mil que são vistos no Monte Sião. Mas aí, pessoal, notem o seguinte, há dois grupos. Primeiro fala-se no capítulo 14, fala-se de uns 144 mil no Monte Sião, representantes. E depois, no capítulo 15, fala de um grupo, de um grande grupo, no Mar de Vidro. Isso justamente após a descrição das 3 mensagens angélicas, que serão dadas, como nós sabemos, serão reavivadas, serão retomadas nesses últimos dias, tá bom? Então, primeiro grupo aparece os 144 mil. Logo em seguida, porque ninguém se pergunta, porque logo após os 144 mil aparecem as 3 mensagens angélicas, porque são eles os primeiros a serem selados, são eles os que pregam essa mensagem, tá? Então, depois dessas 3 mensagens angélicas, na estrutura do livro do Apocalipse, o que é que aparece? Um grupo, vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé diante do mar de vidro, tendo harpas de Deus, tá? Eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, tá? Ou seja, depois dos 144 mil aparece um grupo também, um outro grupo, tá? Mais atrás, se você for ler aqui em Apocalipse 7, vamos ver qual é o contexto também. É um outro momento em que aparece os 144 mil. E é dito o seguinte, vamos ler aqui junto comigo, pegue sua Bíblia, vamos dar uma lidinha, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, e esses anjos conservavam os 4 ventos da terra, para que nenhum dano ocorresse à estrutura desse mundo. E ele disse que vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. É o único momento da Bíblia que aparece o selo do Deus vivo, tá? E clamou com grande voz aos 4 anjos, dizendo, olha, não danifiqueis a terra nem o mar, até que sejam selados os servos do nosso Deus. E ele disse que ouviu o número dos que foram selados, e eram de 144 mil de todas as tribos de Israel. E fala 12 mil de cada tribo, né? Sai enumerando ali a tribo e falam 12 mil. 12 mil de cada uma. Porém, ele diz o seguinte, depois dessas coisas, veja só que a estrutura do Apocalipse 7 está seguindo a mesma coisa do 15. O 15 fazendo a mesma coisa do 7, o 7 é do 15. E ele diz o seguinte, ó, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar. Esse primeiro grupo era de que tribo? De todas as tribos de Israel, não é isso? O anjo deixou claro que todo esse grupo era de uma tribo específica, era o Israel espiritual que permanece fiel a Deus. É a elite espiritual de Deus dos últimos dias, tá? Então, ele diz que eram 12 mil de cada tribo, mas mais adiante, quando ele vai falar, depois que ele ouviu isso aí, depois que ele teve a informação de que havia 144 mil, ele diz que viu uma grande multidão, aí é utilizada a expressão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ora, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, entre aqueles que conheciam a verdade, daqueles que conheciam a lei de Deus, né, o povo da profecia, o Israel espiritual, de todos aqueles que conheciam a verdade como um todo, a Bíblia fala que primeiro foram selados 12 mil desse grupo, totalizando 144 mil, tá? Só que, depois disso, a Bíblia diz que haveria uma grande multidão que são os conversos da hora undécima, que vem de Babilônia, tá? Babilônia e suas filhas, que vem do budismo, do shintoísmo, do islamismo, do espiritismo, de todas as vertentes religiosas do mundo e assim por diante, e até do ateísmo, tá? E é por isso que a Bíblia diz que eles pertencem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Em contraste com esses 144 mil que pertencem apenas ao Israel, no caso o Israel espiritual, tá certo? Aqueles que conhecem a verdade, o povo das 3 mensagens angélicas.
E por que não há o registro do número desse grupo? Porque é imenso, tá? Porque, e até porque ninguém viesse conjecturar, ninguém viesse a saber a quantidade de salvos dos últimos dias. Em outras palavras, o Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, eles nos mostram dois grupos distintos. Primeiro, um chamado de 144 mil do Israel espiritual de Deus. E depois, uma grande multidão de várias outras tribos, povos, línguas e nações, ou seja, de todo o mundo, tá? Prossigamos. O espírito de profecia também nos diz que esses 144 mil não são a grande multidão, pessoal. Algumas pessoas, eu entendo até que, guiadas também por pastores, nós respeitamos o direito de pensar diferente, tá? Mas alguns têm ensinado, reitero, nós respeitamos isso aí, sob a ressalva daquilo que nós falamos no começo, que a teoria tem que ser provada pelo assim diz o Senhor, que uma vez tomada uma verdade, não necessariamente aquilo deve ser a verdade ponto final, não devemos nos resguardar em argumento de autoridade, porque o pensamento da igreja é assim. Será que é mesmo o pensamento da igreja que é assim? Nós vimos teorias diferentes de presidentes da igreja, tá bom? Então, o espírito de profecia diz que são dois grupos distintos. Ela diz o seguinte, ó, grande conflito 648-649. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta. Aí depois ela fala, com o cordeiro, sobre o monte Sião, tendo as harpas de Deus, estão os 144 mil. O espírito de profecia nos mostra dois grupos distintos, um sobre o mar de vidro e outro sobre o monte de Sião, tá? Isso nessa visão que ela fala, tá bom? Nesse momento do tempo que ela fala, ela mostra dois grupos distintos. O Apocalipse nos mostra dois grupos distintos. E é tanto prova que são grupos separados que esses 144 mil, notem, eles são chamados de primícias. Vamos lá, vamos ver Apocalipse 14, versículo... Apocalipse 14, versículo... Deixe-me ver aqui. Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São estes que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Você não vai compreender tão bem assim a estrutura do Apocalipse se você não entender o santuário. E, consequentemente, os rituais do santuário, as festas que envolviam o santuário. Lembre-se de que, quando João estava lá, no capítulo 1, João, quando teve aquela visão de Cristo, e Cristo apresentou as 7 igrejas, foi mostrado, João estava onde? Em que lugar do santuário celestial? No lugar santo do santuário celestial, porque aparecem os castiçais, tá? Parece aqueles castiçais e tudo mais, fala-se das igrejas e tal. Enfim, mas depois, no capítulo 4, João, ele ascende, ele diz, no capítulo, deixe só voltar um pouquinho aqui, na igreja de Filadélfia, que é a que antecede Laodiceia, é dito que teria diante de Filadélfia uma porta aberta, tá? Que ninguém poderia fechar. Posteriormente, depois da descrição da igreja de Laodiceia, que é 1844 para cá, é dito que João viu uma porta aberta no céu. Não uma porta que se abre para o céu, mas uma porta que se abre dentro do céu, tá? Então, se João estava no lugar santo do santuário celestial, quando teve a visão das 7 igrejas, que porta é essa que ele viu se abrir dentro do santuário celestial? A porta do Santíssimo. E isso Ellen White diz. Eu só não mostrei o texto, mas se alguém quiser, eu posso mostrar. E é dito, sobe para cá. Por quê? De acordo com Albert Dreyer, o santuário daqui de Apocalipse, ele é semelhante ao templo de Salomão. E no templo de Salomão, o lugar santíssimo ficava acima do lugar santo. E, portanto, ele sobe, tá? Ou seja, João agora vai para o lugar santíssimo
precisamente na época de Laodiceia, na época do juízo investigativo, de 1844 para cá. Ou seja, o Apocalipse gira em torno do santuário celestial e das festas que havia ali em redor dele. Tá bom? E é interessante que, se você for ver, quando você lê Apocalipse 14, fala das festas, ele diz, chama os 144 mil de primícias, tá? E se você for ler o verso 14 a 20, você vai ver a descrição da festa das primícias, a festa das colheitas, tá? Ou seja, essas primícias eram produtos que estavam sob a proteção divina, tá? Lembre-se o seguinte, o que é que vimos lá no capítulo 7? Não danifiqueis nem a... vamos ler lá. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, aqui está retomando a festa das primícias. Está entendendo? Apocalipse 14 a 20 fala das festas das primícias, justamente no contexto dos 144 mil, que são chamados de primícias. Tá bom? E esses produtos estavam sob a proteção divina. E é por isso que o texto do Apocalipse usa a expressão para não danificar nada sobre a terra até que eles fossem selados. Eles são primícias porque eles são selados primeiro, tá bom? Por isso é que eles, imediatamente após Apocalipse 13, aparecem os 144 mil, as 3 mensagens angélicas e depois mostra uma grande multidão. E após 50 dias das primícias, que festa havia, pessoal? Que festa havia? A festa dos Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo. O poder sobre as 3 mensagens angélicas para a conversão de uma grande multidão. Da mesma maneira como em Atos 2, 120 discípulos apenas no cenáculo se reuniram, dobraram o joelho diante de Deus, pediram perdão pelos seus pecados e foram habilitados pelo Espírito Santo, sobre eles foi derramado o poder do Espírito Santo e eles pregaram a grande multidão. Da mesma maneira, nos últimos dias, um grupo será selado primeiro, tá? Porque eles são primícias. Deixa eu passar. Me ajuda aqui, Celso. Pois bem, e pare e preste atenção nessa seguinte situação. Você não entenderá o Apocalipse como todo se você não entender o santuário celestial. E é interessante que aqui esse slide fala das festas e das chuvas. Lembra-se de ter ouvido falar sobre chuva temporã e chuva serôdia? Pois bem, as primeiras festas do ano, pessoal, eram festas em que era derramada essa chuva temporã. E a chuva temporã incluía a festa das primícias. Antes que essa cerimônia se realizasse, antes que a cerimônia das primícias se realizasse, não deveria ser feita colheita alguma, tá? A chuva serôdia, ela preparava o terreno para uma chuva maior que cairia, que era a chuva temporã preparava o terreno para uma chuva maior que cairia, que era justamente a chuva serôdia. Essa chuva serôdia ela caía na primavera, mais ou menos entre março e maio, tá? Para fazer com que o grão crescesse e desse uma colheita imensa, desse uma colheita enorme. E é justamente essa linguagem que Apocalipse, capítulo 14, ele faz. Primeiro ele mostra 144 mil, a que chama de primícias. E depois mostra as 3 mensagens angélicas, o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia. E no versículo 14 a 20 menciona a festa das primícias, que acontecerá no futuro, tá? E somente após isso, o que é descrito? Uma grande multidão sobre um mar de vidro. Da mesma maneira como em Apocalipse 7, em que primeiro se mostram 144 mil selados, as primícias, para depois, as primícias do quê? Daquele Israel espiritual, tá? Aquele Israel de Deus, aquele adventista que conserva, que tem a verdade, tá bom? Para depois mostrar o quê? Uma multidão, não só da tribo de Israel, mas de que tribo? De todas as tribos, povos, línguas e nações. Ou seja, são grupos distintos, pessoal, tá? Primícias não e searas, eles não são a mesma coisa. Se você tem primícia,
necessariamente você tem seara. É o Apocalipse que está falando. Aqui está Apocalipse 14 a 20 está falando da comemoração da festa das primícias. E se há festa das primícias, há também uma seara, tá? E por que primícias e searas não são a mesma coisa? Porque os 144 mil, eles não são a grande multidão. Porque primícias e searas, diz o apóstolo Paulo, não são a mesma coisa. Nós veremos isso no apóstolo Paulo, nós veremos isso no Espírito de Profecia. Veja aí o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, se há primícia, há também uma seara. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que houve um terremoto e o que? Pessoas foram ressuscitadas. Depois de Cristo, essas pessoas foram ressuscitadas. Paulo diz que Cristo levou, lá no livro de Efésios, diz que Cristo levou o cativo e o cativeiro. E, da mesma maneira como na festa das primícias apresentavam o melhor da messe diante ali do sacerdote, né? Se levava o melhor que você tinha, tá? O melhor da colheita, os primeiros frutos da colheita, que era o melhor. Da mesma forma, Cristo ele levou para o céu esse grupo que ressuscitou com ele, tá? Porque Cristo era as primícias do que dorme e esse grupo eram as primícias dos mortos. A Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre primícias? Está lá em Números 18, 12. As primícias eram especiais, elas eram o melhor que havia de tudo. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão. As suas primícias que deram ao Senhor, eu tenho dado a ti. O melhor de tudo, elas eram especiais, tá? Elas eram as primícias eram consagradas, aliás, a consagração das primícias tornava a seara santa, pessoal. Veja o que Paulo diz aí em Romanos capítulo 11, versículo 16. E se as primícias são santas, a massa, a seara, ela também é, porque as primícias mostravam que o fruto, o produto, se elas eram os melhores daquilo, elas mostravam que a colheita seria boa, seria maravilhosa, seria grande e rica, que a chuva temporânea ela fez seu efeito e quando chegasse a chuva serôdia ela faria crescer aquilo que foi plantado cresceria, tá? E seria colhido e abasteceria os celeiros, tá certo? E perceba o seguinte, por que os 144 mil eles são grupos distintos da grande multidão? Pessoal, lembre-se, a Bíblia interpreta a Bíblia, tá? Sola Escritura, Bíblia interpreta a Bíblia. Por que nós dizemos que mares são povos, multidões, línguas e nações? Porque a Bíblia nos informa que é. Porque nós, no Apocalipse, entendemos que mulher significa igreja. Porque a Bíblia nos diz que mulher é igreja. Por que nós dizemos que animais são reinos? Porque a Bíblia diz que é o é. Agora, onde está o paralelo simbólico dos 144 mil? Que me leva a codificá-lo como símbolo, a identificá-lo como símbolo. Por que eu digo que esse grupo é simbólico? Onde há esse simbolismo dos 144 mil na Bíblia? Não há. Então, eu não posso colocar, adicionar aquilo que eu não tenho autoridade para adicionar algo que a palavra de Deus não me dá autoridade, tá bom? Eu só posso dizer que uma coisa se a Bíblia interpreta a Bíblia, eu só posso codificar os símbolos se a Bíblia me disser o significado desse símbolo. Existe algum símbolo na Bíblia mais atrás sobre 144 mil? Não existe esse símbolo na Bíblia, tá bom? Aí alguém vai perguntar, mas os 144 mil, eles estão dentro de um contexto simbólico, estão dentro de um contexto figurado, porque as tribos de Israel não existem mais. Meu amigo, Paulo diz que o Israel agora é o Israel espiritual, tá? Mas não seja por isso, porque quando a Bíblia diz que há 7 igrejas, essas igrejas são simbólicas ou são literais? São simbólicas, mas existem 8 estágios da igreja, 9, 10, 15 mil, 20 mil, 2. Eu posso dizer que Deus, quando mencionou esse número 7, ele quis dizer que eram
10 igrejas, 10 fases de igreja, porque ali tá, é simbólico, tá? Quando a Bíblia fala sobre 7 selos, eu tenho autoridade para dizer que são 10 selos, 15 selos, 3 selos? Não, querido, são 7 selos. Quando a Bíblia fala de 7 trombetas, são 7, 8, 9 ou 10? São 7, tá? Olha, nós vamos dar uma pausa aqui, voltamos em 2 minutinhos, porque o nosso tempo está se esgotando aqui dessa live. Aguarda aí, porque tem uns textos do Espírito de Profecia extremamente interessantes. E façam suas perguntas, tá?